Abra comigo a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós lemos nesta manhã os versículos 1 a 5 e leremos nesta noite os versículos 6 a 8. Eu mencionei nesta manhã que viver em Cristo é um dos nossos maiores privilégios e um dos nossos maiores desafios. Aliás, na teologia do apóstolo Paulo, quando ele quer explicar a nossa vivência cristã, ele utiliza 4 expressões: viver em Cristo, viver com Cristo, viver por Cristo e viver para Cristo. Portanto, nós, como crentes no Senhor Jesus, somos chamados a uma vida que é diferente. E todos nós estamos nessa caminhada, dessa vivência cristã. Alguns começaram essa caminhada há pouco tempo atrás, talvez eles foram convertidos pelo Evangelho de Cristo há dias atrás, semanas ou meses. Outros começaram essa caminhada há muito tempo atrás, quem sabe décadas atrás, quem sabe quando eram ainda crianças em suas casas. Mas o certo é que você e eu, e todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós iremos cruzar a linha final da nossa vida em Cristo nessa terra. Nessa terra. A nossa vida em Cristo, ela é eterna, mas nessa terra ela é passageira. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, e nós somos chamados por Deus para aqui viver nessa terra, nessa sociedade, com a vida em Cristo, com os valores do reino de Deus. Na verdade, talvez o grande chamado de Deus para a sua igreja seja vivermos no reino dos homens com os valores do reino dos céus. Talvez seja este o grande chamado da igreja do Senhor Jesus. Mas a pergunta que eu gostaria de levantar com vocês no texto que nós leremos é a seguinte: o que você tem guardado nessa sua vida em Cristo ao longo dos anos? O que você relega e o que você considera mais precioso, que você carrega com todas as suas forças e cuidado e zelo no seu coração, o seu tesouro pela sua vida, que você deseja levar até o dia final? E esse dia final na sua vida ou na minha vida pode chegar daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos, nós não sabemos. Mas o que nós temos guardado e o que guardaremos até o dia final? Há pessoas que guardam posses ou títulos, ou reputação, ou experiências, ou lembranças, ou mesmo amarguras e pecados, talvez ansiedade. Eu conheci um pastor já jubilado, depois de mais de 35 anos de ministério. Eu fui à sua casa e ele guardava em várias e várias caixas os sermões que ele havia pregado ao longo de toda a sua vida, sermões escritos à mão. Eram caixas e caixas de sermões. Eu conheço um missionário, quase 30 anos de trabalho, que ele guarda fotos e vídeos da sua vida, da sua família e do seu ministério, desde aquelas fitas antigas até os CDs, e depois lá na nuvem, ele tem ali um arsenal de fotos e vídeos. Mas o que você está guardando e o que você irá guardar até o dia final? Nós leremos o texto bíblico e veremos que o apóstolo Paulo, ele sintetiza, ele resume em apenas uma frase o que ele guardou. Ele diz: eu guardei a minha fé. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Se você puder ficar de pé comigo por um instante para lermos a palavra de Deus. E mantenha a Bíblia aberta comigo até o final da exposição bíblica, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, todos juntos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8 diz: já agora a coroa da, o que, irmãos? Justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? A todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Você pode se assentar com a sua Bíblia bem aberta comigo nesse texto. Essa carta é escrita por Paulo para o jovem Timóteo. Ela é uma carta distinta, ímpar, é uma carta diferente, e ela possui 3 pontos centrais de distinção. O primeiro ponto é a circunstância, porque essa carta, ela foi escrita em uma prisão romana. Nós vimos pela manhã que o apóstolo Paulo não estava preso naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável, mas ele está preso, segundo Eusébio, historiador do século IV, em um calabouço subterrâneo, escuro e úmido, com apenas um buraco no teto, para a entrada de luz e de ar. É lá que Paulo estava. Portanto, ele está vivendo os seus últimos dias. Ele repete nesta carta que ele tem certeza que vai morrer em breve. Então é uma carta distinta, escrita por um homem que viveu a sua vida e tem certeza que a sua morte o aguarda em breve. Mas essa carta também é distinta, não apenas pela circunstância, mas pelo endereço. Porque curiosamente Paulo, ele não escreve essa carta aos apóstolos, não escreve essa carta às igrejas ou ao concílio das igrejas. Ele escreve esta carta a um discípulo amado, jovem, um rapaz tímido e enfermo chamado Timóteo, que Paulo encontrou em uma cidade chamada Listra, e ali encontrou o jovem Timóteo, pregou a palavra de Deus, ele foi transformado pelo evangelho do Senhor Jesus, e Paulo, na segunda viagem àquela mesma cidade, percebe que ele havia amadurecido em sua fé, convida Timóteo, e Timóteo passa a ser filho na fé e companheiro de ministério missionário ao mesmo tempo. Mas esta carta também é distinta, não apenas pela circunstância, não apenas pelo endereço, mas ela é distinta pela abordagem. Me acompanhe. Porque Paulo, ao aconselhar um jovem que está começando a sua vida e que está começando o seu ministério, Paulo não fala do começo e das primeiras coisas, mas Paulo fala do fim. Ele não fala do início da vida, ele fala do fim da sua vida e da sua experiência cristã nessa terra. E parece assim até mesmo uma certa incoerência. Hoje pela manhã um jovem conversou comigo, falando sobre a sua vocação, e automaticamente eu comecei a falar com ele sobre os primeiros passos de um vocacionado. É quase natural, mas Paulo faz o inverso. Ele diz: eu não vou tocar nos primeiros passos, eu quero falar sobre o que você deve atentar para o dia final, para o fim da sua vida. E ele encerra aqui esse final dessa carta com esse belíssimo versículo, o verso 7, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei ao longo da minha vida, experiência e trabalho e convicção, eu guardei uma coisa, eu guardei, o que, irmãos? Eu guardei a fé. Que Deus nos ajude a guardarmos a fé em nome do Senhor Jesus. Combate, carreira e fé. Quero partilhar com vocês nessa noite. Quanto ao combate, nós vamos perceber que Paulo, ele lutou sem se amargurar. Olhem comigo o versículo 6, por favor. No versículo 6, lemos assim: e Paulo diz: o tempo da minha partida é chegado. É uma afirmação: o tempo da minha partida, o tempo da minha morte é chegado. Para a expressão tempo aqui,
o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra grega, que nós também vimos nesta manhã, em outro contexto de pregação da palavra, mas ele utiliza a palavra grega kairos. Ele está se referindo ao tempo certo, ele está se referindo ao tempo oportuno. Paulo não está reclamando que vai morrer cedo demais. Ele reconhece que a vida, ela é finita, ela é passageira e que o seu dia havia chegado. Ele não chega ao final da sua vida com amargura no coração, mas com contentamento em Deus. E me acompanhe, mesmo em um calabouço, sendo morto pelos seus perseguidores, por causa da sua fé no Senhor Jesus, ele reconhece que mesmo a morte mais trágica não acontecerá fora do tempo de Deus. Isso é fantástico. Isso quer dizer que a nossa vida e a nossa morte estão nas mãos do poderoso Deus. Talvez ele tivesse em mente Jó 14:5, que diz que todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Mas o certo é que Paulo chegou ao fim da sua vida sem se amargurar. Quando ele diz que combateu o bom combate, a palavra grega para combate, agonizomai, é uma palavra pesada, é uma palavra complexa, é uma palavra doída, significa um tremendo esforço, significa que Paulo está lembrando das suas prisões, ele está lembrando quando foi abandonado pelos amigos, ele está lembrando quando foi expulso das cidades, ele está lembrando das suas enfermidades que abatiam o seu corpo dia a dia. Ele disse: eu combati o bom combate. O combate não foi fácil, o combate foi doído, o combate foi tenso, mas cheguei ao final sem amargura, mas com louvor a Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. O que transforma a amargura em louvor não é a igreja, não é o pastor, não é o livro de autoajuda, é a convicção de que a nossa vida e a nossa morte estão nas mãos de Deus. É a convicção de que nenhuma tragédia da nossa vida será maior do que a bondade de Deus. É a convicção de que a bondade de Deus, ela se manifesta não apenas no dia bom, mas também no dia mau, que Deus é Deus. Existe aqui, meus irmãos, um ensino bíblico fantástico e profundo, e o ensino talvez seja este: não se amargure com a luta que Deus lhe dá para ser travada, lute a sua luta com contentamento em nome do Senhor Jesus. Talvez o segredo para entendermos por que Paulo chega no dia da sua morte, dando louvor a Deus, e não com rancor de alma, o segredo se encontra no capítulo 1, nas primeiras frases desta carta, porque ele, preso, abandonado, encarcerado, doído, à espera da morte, ele começa a sua última carta, não reclamando do cárcere, não reclamando da enfermidade, não reclamando da morte que o aguarda. Ele começa a sua primeira carta com motivo de gratidão. Ele diz: Timóteo, eu me alegro por causa da sua fé. Ele começa essa carta fantástica, trazendo à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Eu gostaria de, à luz dessa primeira colocação paulina, do seu dia está próximo, e ele enfrentá-lo com o coração repleto de contentamento e alegria no Senhor, eu gostaria de deixar para o seu e o meu coração 3 conselhos rápidos. Em primeiro lugar, busque em sua luta motivos de gratidão a Deus, não motivos de descontentamento, de amargura, de ressentimento, de tristeza, de melancolia, de ansiedade, mas busque ver a bondade de Deus, porque Deus é bom, e nenhuma tragédia na sua vida será jamais maior do que a bondade de Deus.
Mas para enxergarmos a bondade de Deus, nós não enxergamos com os olhos da carne, nós enxergamos com os olhos do Espírito, à medida que nós cremos. Portanto, a oração que você e eu precisamos fazer nesta noite é justamente esta: Deus, aumenta a nossa fé no Senhor Jesus. Segundo conselho, assuma as suas lutas como sendo suas lutas. Evite esse discurso como se a sua luta não te pertencesse. Por que eu estou passando por isso? Por que é tão difícil? Por que ninguém ajuda? Por que a porta está fechada? Por que essa enfermidade caiu justamente sobre o meu corpo, no melhor momento da minha vida, meu irmão e minha irmã? Ou nós cremos que Deus é Senhor de tudo, ou nós não cremos em nada. Deus controla a nossa história nos momentos mais incontroláveis. Por isso nós somos convidados pelo Senhor a cada dia justamente para crer. Para crer. Terceiro conselho é este: não lute as lutas que não são suas. Parece-me que essa é a expressão paulina, que ele lutou as suas lutas, que ele enfrentou a sua batalha, não de outros. E ele aconselha Timóteo a lutar também a sua luta, e a cumprir o seu ministério, e não de outros. Não lute as lutas que não são suas. Ninguém é chamado para fazer tudo. Você não é chamado para pastorear todas as pessoas. Você não é chamado para resolver todos os problemas da sua família. Você não é chamado para evangelizar todas as tribos do mundo. Você não é chamado para fazer tudo sozinho. Lute as suas lutas. Busca a Deus discernimento, sabedoria, direção. Senhor, qual é a minha luta? A minha luta eu vou lutá-la, e vou fazê-lo com contentamento, e não amargura, em nome do Senhor Jesus. Me lembro que há uns 2 anos atrás, eu viajava por uma região da tribo Sateré-Maué, onde nós temos plantado algumas igrejas no interior do Amazonas. E ali cheguei em uma aldeia, era uma noite escura, sabe aquela noite escura, sem lua, sem estrelas, uma noite como aquela. E ali cheguei, a aldeia estava cheia de indígenas que estavam também passando para outras aldeias. Não havia lugar na aldeia para dormir, e o cacique da aldeia disse: Ronaldo, você pode dormir do lado de fora, um pouco fora da aldeia, mas ali mais ou menos próximo das palhoças também. E eu cheguei, havia um local com 2 árvores, eu armei ali a minha rede, havia viajado o dia todo, comi alguma coisa, tomei um banho lá no rio, mal tomado, estava muito cansado, voltei para a rede e pensei: vou dormir. E ali me ajeitei na rede e desliguei a minha lanterna. Estava totalmente escuro, impossível ver qualquer coisa. Quando eu desliguei a lanterna, eu comecei a ouvir um barulho bem perto de mim, e ali então um pouco assustado, liguei a lanterna e olhei, e foi uma cena fascinante. Eram umas flores lindas, com 2 passarinhos, eram pássaros da noite, pequenos, que estavam ali sobre aquelas flores, brincando, um com o outro, 2 passarinhos brincando. E eu comecei a pensar, eu passei aqui mais de 1 hora preparando as coisas, comendo, trabalhando, montando a minha rede, e eu não percebi essa coisa belíssima da criação de Deus. Desliguei a lanterna, tentei dormir. Talvez uns 15, 20 minutos depois, ouvi um outro barulho do outro lado, liguei a lanterna e olhei. Havia chovido bastante naquela tarde, e tinha ali um pequeno lamaçal, e uma cobra foi passar pela lama, e ela não conseguia sair, fazia aquele barulho esquisito ali, tentando sair da lama, até que conseguiu sair, e eu desliguei a lanterna para dormir. E eu pensei o seguinte: assim também é o Evangelho do Senhor Jesus. É como uma luz que Deus lança em nossa vida, e essa luz que Deus lança nos permite ver ambas as coisas, nos permite ver a bondade de Deus. E quando nós vemos e enxergamos a bondade de Deus, nós levantamos nossas mãos e nós falamos: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom e cuida de nós e da nossa família e da nossa fé, e nos mantém na igreja, e enviou o Senhor Jesus. Nós somos salvos, é a bondade de Deus. Mas a mesma luz do Evangelho que nos revela a bondade de Deus em nossas vidas, como aqueles pássaros sobre aquelas flores,
coloridas e lindas, é a mesma luz que também nos revela ali aquelas cobras, nos revela o pecado em nosso coração. E se perante a bondade de Deus nós celebramos, perante o pecado do nosso coração nós precisamos nos arrepender. Portanto, o evangelho pregado sempre chama a igreja à celebração e ao arrependimento ao mesmo tempo. Quanto ao combate, Paulo lutou sem se amargurar. Quanto à carreira, nós iremos perceber no versículo 7, que ele completou a carreira sem se vangloriar. Isso também para mim é impressionante. Ele termina a sua carreira e as suas últimas palavras não são sobre ele. Na verdade, não fala nada sobre ele. Ele fala tudo sobre Jesus. Ele não conta a sua história, não relembra os seus títulos, ou as igrejas que plantou, a dívida que a cristandade da época tinha com ele, os próprios apóstolos. Ele não fala nada do seu currículo, ou da sua história. Ele fala sobre o Senhor Jesus. Ele completa a sua carreira sem se vangloriar. Olhe comigo o versículo 7, um versículo impressionante. Ele diz assim: receberei, ele diz que receberá uma coroa, e todos os que amam a Jesus também receberão. Essa é a tônica. Ele irá receber uma coroa que ele chama de coroa da justiça, mas ele não se põe como uma pessoa exclusiva ou especial. Especial é Cristo, porque ele diz que receberá essa coroa da justiça, mas não estará sozinho. Todos que amam o Senhor Jesus também receberão. E é interessante notarmos que Paulo, ele fala aqui sobre uma coroa, e uma coroa de justiça. No contexto helênico e romano, quando alguém vencia uma competição, recebia uma coroa. E receber uma coroa em uma competição tinha um significado, era um simbolismo, e a mensagem era a seguinte: você venceu, você venceu. Chegou em primeiro lugar, você venceu, a coroa é sua. Mas Paulo não diz que receberá uma coroa. Ele diz que receberá uma coroa da justiça. É a coroa que é ganha porque foi justificada no sangue do Cordeiro Jesus. A mensagem aqui não é você venceu. A mensagem aqui é outra: você venceu por causa de Jesus. Você venceu por causa do Cordeiro. Você venceu porque há 2000 anos o sangue foi derramado pela sua vida. Nós somos vitoriosos e essa vitória é em Cristo. Por isso que essa vitória não pode ser corrompida, não pode ser destruída, não pode ser roubada, nem pela carne, nem pelo mundo, nem pelo diabo, porque essa vitória, ela se deu em Cristo Jesus, e ela está guardada também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele utiliza essa expressão, a coroa da justiça, para sintetizar algo que era da sua teologia bíblica, que ele expressa em suas cartas. 3 verdades teológicas paulinas que encerram este assunto da coroa da justiça, da justificação. Ele afirma que nós vivemos em Cristo, que nós morremos em Cristo e que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. São 3 ações que acontecem na nossa vida e nos transformam. É este movimento de Deus na eternidade chamando a sua igreja para o seu coração, para fazer parte do seu povo. Nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós morremos em Cristo, nós tínhamos um preço a ser pago que era impagável, o preço do pecado, a humanidade rebelada contra Deus, da qual nós fazemos parte. E esse preço impagável foi pago pelo Cordeiro Jesus há 2000 anos atrás. Seu sangue foi derramado para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, o sangue do Cordeiro foi derramado para a sua salvação. Nós morremos com Cristo,
mas não apenas morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Ou seja, nós morremos com Cristo e quando ressuscitamos, nós nos tornamos pessoas diferentes, não somos as mesmas pessoas. Uma parte profunda da nossa vida experimentou também uma profunda transformação. O missiólogo e antropólogo Paul Hibbert, ele nos ensina que o Evangelho de Deus, ele transforma o ser humano em 3 dimensões, transforma as suas convicções, transforma o seu comportamento e transforma a sua cosmovisão. A sua convicção, ou seja, a maneira que se crê, o seu comportamento, a maneira que se vive, e a sua cosmovisão, a maneira que se enxerga o mundo ao seu redor. Mas ele nos alerta que o Evangelho realmente precisa nos transformar por inteiro, porque se transformar só a convicção, sem o comportamento, nós teremos uma igreja nominal. Se transformar o comportamento sem convicção, nós teremos uma igreja legalista. E se transformar convicção e comportamento, mas sem cosmovisão, nós teremos uma igreja estéril, infrutífera. Portanto, o Evangelho de Deus tem a proposta de Deus de transformar a minha e a sua vida, a maneira como nós cremos, a maneira como nós agimos e a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. E finalmente nós vivemos com Cristo, nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e nós vivemos com Cristo. E nessa vida com Cristo nós experimentamos uma tensão. Nós temos a vitória, mas estamos ainda em guerra. Essa tensão é clara para você e para mim. Nós temos a vitória em Cristo, nossa vida está na mão do Deus Todo-Poderoso, a nossa salvação está guardada no Cordeiro de Deus, mas nós estamos ainda em guerra, nós estamos ainda na batalha, ainda não terminou, nós precisamos avançar, e esse desafio, ele é presente e ele é diário. Em Efésios capítulo 2, nós lemos que há 3 forças que lutam contra nós, a primeira é a carne, a segunda é o mundo e a terceira é o diabo. E às vezes nos dá a impressão que as 3 conspiram contra nós no mesmo dia, não é verdade? A carne, o mundo e o diabo. Eu creio que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos perceber que parte do desafio da nossa vida nova em Cristo Jesus é nós perseverarmos na nossa vida, no nosso testemunho e na proclamação da nossa fé, à medida que nós caminhamos. Especialmente, um dos desafios é o relativismo místico, sobre o qual nós falamos rapidamente também nesta manhã, que associado a essa privacidade urbana, ensina que cada um escolhe a sua própria verdade. Assim, aqueles que creem que existe somente um Deus, e somente uma história universal, e somente uma salvação para a humanidade, que é o Senhor Jesus, nessa sociedade relativista, nessa sociedade mística, esses cristãos passam a ser chamados de fundamentalistas, absolutistas, de radicais, de retrógrados, e um dos efeitos que surge sobre a igreja do Senhor Jesus é uma certa intimidação, um certo constrangimento quanto à sua fé. E me percebam e me acompanhem, o que está sendo atacado aqui não é a igreja como instituição, é a fé daqueles que caminham e seguem o Senhor Jesus. Talvez seja o caso daquele jovem que se sente intimidado na sua universidade. Ele é cristão, ele crê em Deus, ele segue a Cristo, mas intimidado na universidade, talvez pelos colegas, ou professores, ou ideologia, ou contexto, ele não quer ser reputado como radical, talvez ser até mesmo desprezado, ou quem sabe, em certa medida, até mesmo perseguido. Ele se declara cristão, mas não expõe claramente a sua fé, é intimidado. Talvez seja o caso daquele empresário
que entre os seus pares ele conversa sobre tudo, e sobre economia, e sobre política, e tendências sociais, e ideologia, até mesmo a Copa do Mundo, e fala sobre tudo, mas no momento de falar sobre a sua fé, ele intimidado, ele não se expõe, ele aguarda, ele não a expõe de maneira clara. E eu fico pensando, meus irmãos, o que tem faltado à igreja do Senhor Jesus em nossos dias. Eu estou convencido que algo que tem faltado é justamente a audácia, coragem para falar do Evangelho de Cristo em toda parte, em todo tempo, para a glória de Deus e para a paz no coração dos homens. Mas é preciso nós lembrarmos que audácia, coragem, intrepidez não é algo natural. Porque na carta de Paulo aos Efésios, no final da carta, capítulo 6, versículos 18 e 19, Paulo termina aquela carta a uma igreja que ele conhecia muito bem, onde ele passou quase 3 anos. Ele escreve a carta e ela termina aquela carta apenas com um pedido pessoal de oração. E Paulo, ele pede oração para que Deus lhe dê intrepidez, coragem, audácia, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, se o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo mais audacioso na pregação da palavra que nós conhecemos, ele pede oração para que Deus lhe dê coragem, nós também precisamos de orar nessa medida e de orar nessa direção. Mas isso nos revela uma outra particularidade. Nos revela, meus irmãos e minha irmã, que coragem e audácia não são coisas que nós temos naturalmente. Nós precisamos que Deus nos derrame sobre nós. Por isso que nós precisamos de orar e pedir que outros possam orar também por nós. Eu estou convencido que nós precisamos voltar. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus como antigamente. Nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus nas praças e na rua. Nós precisamos voltar a ter a audácia e intrepidez para pregar de Cristo nos ônibus e nos condomínios, e embaixo ou em cima dos viadutos, onde Deus nos colocar, entre os pobres, entre os ricos. Nós precisamos voltar a bater nas portas. Nós precisamos voltar a insistir. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho em sua simplicidade e deixar de nos contaminarmos pelas luzes que estão brilhando ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso dia a dia, e talvez estão absortos por essas luzes que brilham e é entretenimento por toda parte. Nós gastamos o nosso tempo e os nossos dias, e os anos se passam correndo atrás do vento, com coisas altamente secundárias, muitas vezes desnecessárias. Temos muitas vezes, meus irmãos, a capacidade para gastar mais tempo e energia pensando no modelo novo de celular que nós queremos comprar, do que orando e pregando o Evangelho de Cristo ao nosso vizinho. Gastamos mais dinheiro e tempo pensando e comprando a roupa nova de final de ano, do que testemunhando do amor de Deus na universidade, no escritório, na rua, nos envolvendo com as coisas do alto. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, porque é assim que nós guardamos a nossa fé. Guarde a sua fé em nome do Senhor Jesus. Quanto ao combate, ele lutou sem se amargurar, nós vemos, versículo 6. Quanto à sua carreira, ele a completou sem se vangloriar, louvado seja Deus por isso. E quanto à sua fé, ele diz, com apenas uma palavra, o que ele fez com a sua fé ao longo da sua vida cristã, e ele diz, guardei. Você pode falar comigo? Guardei. Agora você pode falar comigo pensando em você? Guardei. Vamos guardar a nossa fé no Senhor Jesus. É interessante que a palavra grega para guardar, o verbo aqui, terel,
e não é tel, pastor tel, terel. Aqui esse verbo, ele é usado no texto que o jovem rico, ele conversa com o Senhor Jesus e pergunta a Jesus o que ele deve fazer para ganhar, alcançar a vida eterna. E Jesus responde: guarda os mandamentos. A palavra grega no texto para guarda os mandamentos ali é a mesma palavra que Paulo usa. Portanto, o ensino aqui, ele é claríssimo: guarde a sua fé como quem guarda o tesouro mais precioso. A nossa fé, meu irmão e minha irmã, a nossa fé está constantemente debaixo de ataque. Constantemente debaixo de ataque. Se nós observarmos o que o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, capítulo 4 ao capítulo 6, e na experiência da igreja primitiva, registrada no livro de Atos, do capítulo 2 ao capítulo 8, nós poderíamos desenvolver uma teologia bíblica dizendo que há 7 práticas espirituais que a igreja de Cristo deve ter para guardar a sua fé, para fortalecer a sua fé. A primeira é a palavra, é ler a palavra. A segunda é a adoração, é exaltar a Deus. A terceira é a comunhão, é viver com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A quarta é a oração, não é orar na hora das refeições, é ter uma vida de oração. A quinta é a santidade, é buscar uma vida de santidade. A sexta, as boas obras, é chorar e se engajar com aquele que está aflito. E a sétima é a evangelização, é partilhar Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. 7 práticas espirituais que fortalecem a nossa fé. Se nós não as praticamos, nossa fé é enfraquecida. É a palavra, a adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Mas há também, quanto à fé, uma curiosa ligação entre fé e descanso. Tenho certeza que vocês já pensaram e já têm experimentado isso. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Parece que o descanso da alma é o resultado direto da nossa fé. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos, e mais nosso coração se aquieta, mesmo na tempestade da nossa vida, pois a fé nos faz entender com a mente, e nos faz sentir com o coração, que o eterno Criador, Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Você pode falar comigo? Todos os dias. O eterno Criador, provedor, controlador de todo o macro-universo e os detalhes da sua vida, este Deus, Ele está contigo, está comigo, está com a sua igreja, o seu povo, exatamente todos os dias. Todos os dias. É por isso que eu mencionei nessa manhã que eu creio que o Evangelho não é de direita nem de esquerda. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho, no meu entender bíblico, não é petista nem PMDBista. O Evangelho é de Cristo, não é democrata ou republicano, ele é de Cristo. O Evangelho não veio apenas a agradar a sociedade, veio redimi-la. O Evangelho não veio apenas bajular os casamentos, veio purificá-los. O Evangelho não veio trazer apenas tolerância, mas trazer amor. O Evangelho não veio tornar o homem glorioso, mas veio mudar o homem para que ele possa dar a glória a Deus. Este é o Evangelho que é o Senhor Jesus, o Evangelho que nós amamos, o Evangelho que nós seguimos e o Evangelho que nós precisamos proclamar. Voltar à simplicidade do Evangelho. Quando alguém aborda um crente, um cristão genuíno, e começa uma conversa, e o cristão depois de 2 minutos não tem mais nada a falar, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Em meio à crise humana, meus irmãos e irmãs, há muitas respostas que encontramos no mundo que são respostas relevantes, eu repito. Respostas sociais, respostas filosóficas, respostas antropológicas, políticas, e há valor em todas elas se forem realmente verdadeiras, mas há uma resposta que apenas a igreja de Deus tem para sugerir ao mundo caído, e a resposta é a fé. Venha e creia no Senhor Jesus.
façamos o nosso trabalho. Podemos nos envolver com qualquer outro tipo de resposta, mas há uma resposta que é exclusiva. Deus jogou para a sua igreja dizendo: vocês abram a boca e falem dessa resposta que somente a igreja depositária do amor de Deus e da compreensão da salvação em Jesus tem para o mundo que está quebrado e perdido. Venha e creia em nome do Senhor Jesus. Nós às vezes complicamos muitas coisas, e no meio das complexidades da vida nós perdemos de vista aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é o que Paulo ele disse no final da sua vida: no meio de tudo, Timóteo, tem uma coisa que eu guardei, que você também precisa guardar. Guarde a sua fé. Já na conclusão, quanto à esperança, porque Paulo também ele conclui esse versículo, esse bojo de 3 versículos falando sobre a esperança. Paulo nos ensina, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu acho que é outra verdade bíblica fantástica. Ele nos ensina que a maior fonte de esperança que se encontra no versículo 8 é esta: que Jesus nos aguarda. A morte não é o nosso fim. Você crê nisso? A morte não é o nosso fim, é na verdade um fascinante recomeço. Nós não gostamos da morte e não devemos gostar da morte, porque nós não fomos feitos por Deus para morrer. Não é da natureza original humana a morte, foi introduzida como salário do pecado. Não fomos feitos para morrer, temos aversão à morte, isso é natural. Entretanto, a morte, aliás a fé, nos enche de esperança de algo fantástico e único, que confere significado à vida, significado à história e significado à morte. A fé, e apenas a fé, nos confere este significado e essa relevância. E a verdade é essa, que Cristo nos aguarda. Cristo nos aguarda. Nós estamos em boas mãos na nossa vida e nós estamos em boas mãos na nossa morte. O cristão precisa saber viver e precisa saber morrer. E a esperança é a mesma, nós estamos em Cristo. Nós estamos em boas mãos. Nós estamos na mão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gostaria de encerrar mencionando para vocês rapidamente um pedacinho final da história de um homem de Deus chamado Bonhoeffer, um pastor e teólogo de nacionalidade alemã que se opôs ao nazismo de Hitler durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele teve a oportunidade de viver nos Estados Unidos, mas ele preferiu voltar à Alemanha depois de um breve exílio na Inglaterra, e decidiu voltar à Alemanha, mesmo sendo perseguido, para encorajar os cristãos da Alemanha na fé e na vida no Senhor Jesus. E ali Bonhoeffer se expôs e expôs o Evangelho. Em 1943, a guerra se encerrou em 1945. Em 1943, Bonhoeffer foi preso. E da prisão escreveu cartas e notas, transformadas em livros que são imperdíveis, precisam ser lidos. Se você ainda não leu, leia, ainda nesses próximos meses. A teologia e a convicção de fé de um homem de Deus posto à prova, semelhante ao apóstolo Paulo, tendo uma certa convicção. O apóstolo Paulo tinha plena convicção, Bonhoeffer tinha certa convicção que iria morrer. Em 1945, quando os nazistas, eles enfrentavam aquele grande cerco, sabiam que estavam prestes a perder aquela guerra. Hitler, ele dá um comando para exterminar os seus principais inimigos que estavam sob a sua tutela, em suas prisões. Dentre eles, na lista, estava o pastor Dietrich Bonhoeffer. E ali em 1945, poucos dias antes do final da Segunda Guerra, antes das prisões serem abertas, poucos dias, chega então aquele momento marcado para a morte de Bonhoeffer, e 2 guardas o acompanham, chegam à sua cela,
dizendo: hoje é o seu dia, você será acompanhado até o cadafalso para ser enforcado. E Bonhoeffer se levanta, ele olha para o seu colega de cela e ele diz: este é o fim, mas para mim apenas o começo. Este é o fim, mas para mim apenas o começo, porque Cristo nos aguarda. Cristo nos aguarda.